Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está com a gente aqui nos estúdios. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego, bom dia, Ariane, bom dia, nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda e hoje a Carol vai conversar com a gente um pouco e ajudar a gente a refletir sobre as tendências de carreira e as habilidades que são relevantes para o mercado de trabalho. Carol, a gente sabe que, e fica até redundante dizer, mas a gente sempre precisa parar para refletir um pouco sobre isso. Nós que estamos no mercado, quem quer entrar no mercado, enfim, muda todo dia, não é? Parece que o que nos é exigido muda todos os dias e às vezes o que a gente pretende também no mercado muda. E eu te pergunto por que essas mudanças acontecem de forma tão acelerada assim? Se a gente parar para pensar, Ariane, essa mudança é uma mudança que acompanha o mundo desde que o mundo é mundo e desde que existe trabalho, que existe comércio, que existe, desde a época ali dos escambos, né? Dos primeiros grupos ali de humanos que se encontravam. Se a gente for parar para pensar, muitas mudanças aconteceram nessa forma de trabalho, em ferramentas, muitas vezes manuais, e que hoje chegaram a uma tecnologia muito avançada. O que aconteceu, principalmente de 2020 para cá, e eu falo que isso é muito claro a gente perceber, porque a gente vivenciou isso, a gente não está escutando isso e lendo isso em livros de história, a gente vivenciou isso na prática. Todo aquele confinamento, tudo que aconteceu em 2020, por conta da pandemia, da Covid-19, a recessão global também advinda para muitos setores daquele momento, criaram uma perspectiva muito incerta naquele cenário para o mercado de trabalho. Mas aceleraram muito a chegada do que a gente chamava de futuro do trabalho. Então, questões como a adoção de computação em nuvem, a questão dos grandes volumes de dados, que já eram bastante comentados no mercado, principalmente de tecnologia, o comércio eletrônico, eles continuam, por exemplo, a ser uma prioridade das lideranças empresariais. Era dito como uma tendência, e hoje é algo que a gente vive claramente. E também, por exemplo, a gente registrou um aumento muito significativo no momento, e hoje é uma pauta que não é mais uma tendência também, quando a gente fala de criptografia de dados, né, relacionada à segurança de dados, a questão dos robôs não humanoides e a própria inteligência artificial, que é uma pauta que esse ano, de novembro para cá, tomou todos os jornais, todas as pautas aí da mídia e dos universos corporativos. Então, acelera porque a tecnologia ela é acelerada. E porque a pandemia deu esse pontapé, abriu essas portas de uma forma... Não era mais uma opção, a gente falou sobre isso em vários programas aqui anteriormente. É simplesmente uma necessidade para que eu consiga sobreviver. Essas transformações já estavam acontecendo e a pandemia acelerou isso, né, Carol? Sem pandemia a gente continuaria tendo essas mudanças aceleradas, mas a pandemia deu um empurrão. Exatamente, a gente continuaria, mas eu falo que não seria aquela coisa de 10 anos em um. A gente teria um progresso um pouco mais lento, muitas empresas tinham ideia, conversavam sobre adotar algumas práticas e aquilo ali precisou ir para frente por uma questão de sobrevivência, de adequação ao momento. Foi forçado, né, pela realidade que se impôs. Foi forçado e não volta atrás. Tem Carol, essa... que áreas de carreira estão crescendo, hein? Eu sou de uma época, de uma família raiz lá do Nordeste em que tinha que ser doutor, seja advogado ou médico, era o doutor. Graças a Deus, minha família compreendeu o jornalismo, meus irmãos também saíram desse círculo ali, ciclo da família, que era o ciclo dos doutores. Quais são as áreas de carreira que estão aí chamando a atenção? Tem algumas áreas que vêm crescendo bastante, eu vou falar em termos gerais, porque se a gente for entrar em cada uma delas, tem pauta, uma para cada programa. Mas é claramente a área de tecnologia, né? As carreiras em tecnologia estão bastante em alta, tem muitas oportunidades na área, por mais que a gente esteja falando desses layoffs em empresas de tecnologia nos últimos meses, ainda existem muitas vagas nessa área, como desenvolvimento de software, inteligência artificial, a parte de análise de dados, segurança cibernética, né? Entre outras carreiras ligadas a isso. Quando a gente fala, por exemplo, da parte de saúde e bem-estar, você falou de ser doutor, a parte de saúde e bem-estar, ela acompanha a humanidade. Talvez muito focado na estética cada vez mais também. Também, né? Na estética, mas muito na saúde. E até quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, é algo que tomou muito espaço. Então, essas carreiras nessas áreas também estão em altas. Medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, nutrição. Então, estão sim ligadas à saúde. E a estética a gente sabe que também acompanha essa evolução, mas é algo... profissionais dessa área são profissionais hoje também bastante demandados. Já eram, isso ficou mais acentuado.
Tá? Marketing digital é algo que cresceu bastante lá na Rev. Nós somos bastante procurados para vagas na área de marketing digital. E a crescente importância dessa área dentro das empresas virou algo transversal. Todas as empresas são empresas que envolvem tecnologia e envolvem presença no digital hoje. Não tem como estar fora disso. Então, essas carreiras nessa área estão em alta, principalmente quando você está falando de SEO, então sistemas de busca, de ser encontrado em ferramentas de busca, a questão das mídias sociais, tráfego, isso está sendo bastante procurado. E principalmente profissionais que têm uma atuação transversal no marketing, saibam e conheçam um pouquinho de tudo. As empresas que não tinham, por exemplo, marketing estruturado, estão correndo atrás disso. Carreiras ligadas a energias renováveis. O mundo está mudando, a questão da sustentabilidade é uma pauta, né, do ESG, é uma pauta muito forte, e as carreiras ligadas a energias renováveis também estão crescendo bastante. Então, essas são algumas áreas de educação, por exemplo, né? É uma área que também está em constante evolução. Durante a pandemia, existem estatísticas, inclusive, do próprio Fórum Econômico Mundial, um relatório de 2020 que continua bastante atualizado. O que era tendência, a gente comprovou na prática que está acontecendo, mas ele coloca, né, o volume de pessoas que buscaram formação online de educação ligadas a habilidades que precisavam ser desenvolvidas, já identificadas naquele momento. Então, desde carreiras ligadas à facilitação de aprendizado, como professores, profissionais de treinamento corporativo. Então, a questão da facilitação do aprendizado é algo que continua muito em pauta e muito evidente. Tá? Então, essas são áreas inicialmente bastante fortes e que continuam muito fortes na questão de mercado, de carreira. E, Carol, eu faço uma pergunta que pode parecer óbvia, mas especialmente quando você fala dessas carreiras ligadas à tecnologia, né? A gente sabe que hoje tem muitos pequenos gênios por aí, gente que às vezes é até autodidata, começa Sim. a mexer, desmonta o computador, monta o computador, sabe fazer tudo, sem precisar necessariamente de uma formação. Como é que os gestores veem esse movimento? A formação continua, especialmente nessas áreas, sendo importante, por mais que o profissional já tenha ali uma bagagem, ou enfim, a capacidade de fazer algo ali sozinho? O mercado de tecnologia, assim como o mercado de marketing digital, foi um mercado que demandou um volume de profissionais muito grande de 2020 e vem demandando de 2020 para cá. E o fato não existia uma quantidade de profissionais necessários para suprir essa demanda de mercado. Muitas empresas, elas precisaram, inclusive, fechar os olhos para a questão da formação, né, de eu ter um diploma, de eu ter algo formal, porque eu precisava trazer gente para dentro do negócio. Mas, de fato, quem progride, quem fica, quem é muito bom, quem evolui, quem vai discutir práticas mais para frente, práticas para futuro. Então, num primeiro momento de entrada, fez todo sentido. Mas quando a gente está falando de evolução em carreira, a formação, a educação contínua, ela continua sendo um pré-requisito. Né, para encarreiramento. Então, achar que eu sei fazer, porque eu simplesmente sei fazer e aquilo que eu aprendi até agora é suficiente, isso para qualquer carreira, inclusive na área de tecnologia, principalmente na área de tecnologia, que evolui muito, não é suficiente. As empresas hoje, muitas, ainda estão flexibilizando dentro da área de tecnologia, porque ainda estamos passando por um apagão mesmo de mão de obra. Isso já é um pouco melhor, já evoluiu, muitas pessoas se interessaram pela área e começaram a se formar, mas de fato, profissionais seniores a gente vai encontrar só daqui a 3, 5 anos no mercado, no volume que é necessário. E para acompanhar essas mudanças, Carol, que habilidades e competências quem está nos ouvindo agora e é profissional e trabalha em qualquer área vai precisar desenvolver? Essas habilidades e competências, eu também estou trazendo para vocês do próprio Fórum Econômico Mundial. Pesquisei uma série de bases aqui de pesquisa e, de fato, quando a gente está falando de competências, habilidades do futuro, muitas delas a gente vai perceber que já são presentes, já faz parte do que a gente vive hoje. E algumas delas ainda são tendência para a maior parte das profissões, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pensamento analítico e inovação, eu saber avaliar algo de forma racional e também de forma embasada, né? E trazer inovação, formas novas de fazer, continua sendo uma competência bastante importante, bastante avaliada em processos de seleção e encarreiramento nas empresas.
A questão da aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, que foi exatamente a pergunta que a Ariane, né, nos trouxe. O aprender ativamente é algo que faz parte de todas as carreiras. Ele é o aprender a aprender. Como eu vou aprender neste contexto novo? Inclusive, é uma das habilidades, eu acabo conversando muito sobre isso, Diego, com meu esposo, quando a gente fala da educação dos nossos filhos. Nós consideramos, lá na empresa, quando a gente começa a avaliar os candidatos, como é importante que a criança, desde sempre, aprenda a aprender e aprenda a ter gosto pelo aprendizado. Mais do que as melhores notas, mais do que simplesmente ser um aluno de destaque, ser um gêniozinho. O quanto eu estou aberto para aprender habilidades diferentes, ferramentas diferentes, acessar conhecimentos diferentes e ter gosto por isso. Isso é transversal à vida em qualquer carreira, né? Resolução de problemas complexos. Cada vez mais nós estamos nos deparando com problemas complexos. Como é que a gente resolve isso? É claro que o pensamento analítico, o uso de tecnologia facilita demais essa questão, mas resolver problemas complexos está ligado muito à bagagem que eu adquiri durante a vida, ao repertório que eu fui criando. E isso tem a ver em beber em fontes diferentes, desde de uma matemática, um pensamento analítico, né? Um raciocínio lógico, até o mundo das artes, o mundo da literatura nos ajuda a achar alternativas para problemas complexos. A gente ter pensamento crítico, a gente mencionou um pouquinho disso também, a criatividade, a originalidade, a iniciativa. Então a gente vê que são habilidades diferentes. Eu estou falando às vezes do uso da razão, mas quando eu falo da criatividade, eu passo por um mundo um pouco mais do sonho, da visão, e isso também é importante a gente desenvolver. Existia muito aquela ideia anterior de que eu sou um profissional de uma área de exatas e eu sou da área de exatas. O mundo, isso está sendo destruído, né? Isso está se esfarelando, está virando areia. Eu preciso ter habilidades distintas. Eu não preciso ser um craque em todas elas, mas eu preciso entender e ter a consciência de que eu tenho que desenvolver isso de forma transversal. A gente brincava que jornalista não sabe contar, viu, Carol? E o jornalista é de humanas. Aí eu entrei na economia para fazer jornalismo econômico e aí penei, viu? Penei para fazer contas básicas. Mas é isso, hoje em dia não tem essa divisão mais tão radical. Na área do RH isso era muito comum também. A gente sentar com profissionais da área de RH e as pessoas falavam, eu vim para a área porque eu não gosto de matemática. E eu falo, bem, entrou pelo cano, porque tudo hoje é ligado ao apoio às estratégias de custo da empresa, o apoio às estratégias de desempenho, que estão muito ligadas a métricas. Gestão de dados, Gestão de dados. Você precisa, né? Uma analytics, que a gente chama de people analytics, crucial. Trabalha muito com indicador, né? Então, liderança e influência, uso e monitoramento e controle de tecnologia. Eu mencionei para o Diego e abri aqui para vocês. Essa pauta de hoje, a primeira vez desde que a gente começou a conversar no programa, várias ideias dela vieram da onde? Inteligência artificial. Eu fui usar, primeira vez para este fim, o ChatGPT. E foi super bacana, trouxe muita coisa para cá. Então, eu me interessar por que está saindo aí em termos de tecnologia que pode me apoiar no trabalho. Design de tecnologia e programação. Muitos cargos, às vezes, iniciais, gente, até para programas de estágio e trainee. A gente percebe que há perguntas do tipo, você conhece alguma linguagem de programação? Você está estudando algo sobre isso? Para várias áreas do conhecimento. A gente não está falando só de estudantes de tecnologia, por exemplo. Tá? Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. A pandemia e tudo que a gente viveu trouxe isso muito mais forte. Raciocínio, resolução de problemas, a ideação, eu conseguir pensar modelos, conseguir pensar protótipos, ideias, inteligência emocional, resolução de problemas na experiência do usuário, me colocar, né, como o cliente final daquela minha solução. A mentalidade do customer service, né? Então, eu estou prestando um serviço para o cliente. Como é que esse cliente pensa? Análise e avaliação de sistemas, persuasão e negociação. Essas são as 15 listadas aí pelo Fórum Econômico Mundial e que estão extremamente em dia e em pauta e atualizadas. Perfeito. Agora são 8h26. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Esse foi o Empreende Brasília.